Nós vamos conversar hoje sobre espiritismo. Não me respondam não, tá? É só para vocês ficarem pensando. Só. Que bom. Mas quem é espírita aqui? Não precisa levantar, não. Melhor não levantar, acho melhor. Sabe o que eu acho melhor? Porque eu conheço muita gente que diz que é espírita e não é. E tem muita gente que diz que não é espírita e é. Então, isso é uma coisa que a gente precisa, né, ter cuidado, concorda? Eu conheço muitas pessoas que não, eu sou espírita mesmo, não é? Não é. Então, fica essa divisão meio difícil da gente poder entender, né? No livro dos Espíritos, Kardec diz o seguinte, que existem postulados espíritas, né? As pessoas que acreditam nesses postulados espíritas é porque realmente já estão com passo para crer no espiritismo e para se tornar espírita. A primeira delas é crer em Deus. Ah, tem mais reunião. Eu acho que aqui todo mundo crê, né? Então, crer em Deus é a primeira coisa. A segunda, qual é a mesma, Rose? Está na reencarnação. Pode ser, mas não é bem essa, mas tá bom. Ó, Tá bem, já tá ótimo. é na ordem, certo? Não, estou só fazendo. Vamos lá, mas a reencarnação é faélica, sem dúvida. É na imortalidade da alma, que nós somos espíritos imortais. E nós, graças a Deus, tivemos um princípio, fomos criados simples e ignorantes, mas teremos a eternidade para poder crescer, aprender, prosperar e nos tornarmos espíritos puros, né? Vós serão deuses, como dizia Cristo. O terceiro postulado é a reencarnação. Eu conheço muitas pessoas que não são espíritas, mas acreditam na reencarnação. Então, a reencarnação é fundamental, porque a reencarnação dá lógica a muita coisa que nós, às vezes, não entendemos se não fosse a reencarnação. À luz da reencarnação, você entende muita coisa, você entende o mecanismo da vida. Você entende como é que a coisa acontece, por que que as coisas acontecem. Você encontra respostas, às vezes, para umas coisas que você olha e, à luz daqueles que se afastam da reencarnação, não acreditam. Quer dizer, por que que Deus fez isso? Deus não é justo, Deus não é bom, Deus não existe, Deus se esqueceu de mim, e por aí vai. Então, à luz da reencarnação, você encontra respostas exatamente para essas dúvidas que às vezes pairam no nosso espírito e que a reencarnação explica muito bem. A quarta, qual é a minha? Singularidade. A comunicabilidade entre. Olha só, meus alunos são maravilhosos. A comunicabilidade entre o mundo encarnado e o mundo dos espíritos, né? Essa comunicabilidade que nós temos, né? Que alguns têm até sem serem espíritas, são médiuns, né? Que veem pessoas desencarnadas, que ouvem pessoas que estão no outro lado da vida, que falam de coisas do outro lado da vida, que incorporam, entre aspas, pessoas que estão do outro lado da vida. Então, para que você possa se dizer espírita, isso a grosso modo, né? Você precisa crer que você pode se comunicar com aqueles que já partiram. E o quinto, como é que é o quinto? Hein? Pluralidade. Ela está um aço. Rose tá. Te dei 10. Tirou 10, tá bom. Na pluralidade dos mundos encarnados, né? Dos mundos habitados. Nós acreditamos piamente que nós não somos sozinhos no universo, né? Que esse imenso universo criado por Deus, nesses milhões de bilhões e trilhões de estrelas, galáxias, cometas e planetas, que nós não estamos sozinhos no universo. Obviamente, nós acreditamos que outros lugares habitados existem, né? Mais adiantados que nós, menos adiantados que nós, mas que existem, existem. Então, esses são os 5 postulados, e na reencarnação, eles agora acrescentam alguma coisa, os espíritas assim, mais modernos, né? Então, estão certos, né? Nada melhor do que a gente ampliar aquilo que veio na essência de Kardec, mas que realmente lhe dá uma consistência maior, que é justamente na evolução espiritual. Nós estamos aqui para evoluir.
Nós estamos aqui para crescer. A nossa finalidade de estarmos encarnados é para aprender, evoluir, crescer de algum modo, né? E fazermos as pessoas melhorarem e nós, principalmente, melhorarmos. Então, essa é a finalidade do Espiritismo. Quer dizer, quem acredita nesses postulados já está mais ou menos, né, com muito mais facilidade para ser espírita. Mas tem um outro, eu gosto, vamos ler na íntegra, é melhor, né? Mas tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que chama-se Sede Perfeitos. É o 17º capítulo do Espiritismo. E nesse Sede Perfeitos é exatamente o que Kardec nos explica que Cristo espera de nós. Nós, como estamos ainda nesse processo evolutivo, ainda estamos um pouquinho só na caminhada, mas caminhamos muito pouco, obviamente nós não temos a pretensão de sermos perfeitos, mas esse é o nosso caminho. E quem trilha este caminho, quem trilha mesmo este caminho, pode-se dizer, eu sou espírita. Mesmo que às vezes a gente tente e não consiga os nossos objetivos. Mas nós temos esses objetivos e temos que tentar. Então, diz Kardec, né? Vamos ler ipsi. Como se conhece o verdadeiro espírita? E ele então responde. Vamos lá. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas más inclinações. Aí eu acho que já complica um pouco, né? Porque se nós somos espíritas, qual é o esforço que nós fazemos para domar as nossas más inclinações? Qual é o esforço que nós fazemos para a transformação moral e pelo esforço que fazemos? Será que a gente faz? Será que a gente tenta? E esse é o que está aqui escrito. Então, para nós sermos verdadeiramente espíritas, nós temos que dizer, não, eu me esforço para me transformar moralmente. Eu me esforço muito para ser melhor hoje do que fui ontem e tento ser melhor amanhã do que fui hoje. Eu tento domar as minhas más inclinações. Eu tento me domar, eu tento me reeducar. Reeducar é algo importante para nós. Então, quando eu digo que tem pessoas que se dizem espíritas e não são, é porque elas não fazem nada para mudar. Nada. Absoluto. Pelo contrário, tem umas até que se acomodam de tal forma que aí o que não muda mesmo. Então, esse livro, esse capítulo, aliás, do Evangelho, é muito importante de nós lermos, porque traz coisas assim fundamentais para que a gente possa entender o que é um homem de bem, que é justamente a parte mais bonita desse livro, de Sede Perfeitos. Aqui fala do dever, aqui fala da virtude, porque nós entendemos muito mal o dever, né? Aqui, no livro, eles falam o dever para consigo em primeiro lugar e com o próximo. Então, às vezes, nós estamos mais inclinados para o próximo e não para conosco. E, às vezes, ficamos muito mais para o nosso querer, para o nosso dever, e esquecemos o próximo. O que é a raiz de tudo, que, infelizmente, de acordo com a espiritualidade, os nossos maiores defeitos são justamente o orgulho e o egoísmo. Então, domar isso tudo, querer mudar isso tudo, é que nos faz verdadeiramente espírita. Não, eu quero melhorar, eu tento. Às vezes a gente não consegue muito, mas eu tento. Eu tenho, a minha meta é exatamente essa, é ser melhor amanhã do que fui hoje. Essa é a meta. Mesmo que a gente, às vezes, pare no caminho, mas como a espiritualidade nos conhece, sabe perfeitamente, do esforço, aqui está escrito, do esforço que a gente faz em domar as nossas más inclinações. Então, aí eu já não sei se todo mundo é espírita. Todo mundo aqui é espírita? Tentando. Está esforçando, né? Está esforçando, né? Então, ele fala, eu já falei para vocês que ele fala sobre o dever, e ele diz o seguinte:
O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, em primeiro lugar, em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. E nós sabemos qual é o dever? Nós temos essa ideia do que é o dever. Eu já fiz algumas palestras aqui sobre o dever. O dever é algo muito importante. Uma coisa é nós querermos algo, outra coisa é a gente dever fazer algo. E nós já conversamos muito sobre isso aqui, de vez em quando eu falo sobre isso. E lembro bem de uma, não deixa de ser uma parábola árabe, que conta bem o que é o dever, né? Eu acho que eu já contei aqui várias vezes, mas eu vou contar de novo para a gente poder entender bem. Um rei precisava agraciar outro rei, precisava mandar uns presentes para outro rei. E aí os filhos, conversando com ele, disse: pai, o que nós podemos fazer para atingir a perfeição? E ele então disse para os filhos: cumprir com os seus deveres. Dizendo isso, ele disse para os filhos assim: eu preciso homenagear o rei de outra província. Vocês podem me ajudar? E eles, claro, claro. O primeiro, ele deu um lindo vaso de porcelana e disse: olha, você entregue isso para o rei. O segundo, ele disse: olha, você leva esta cabra fantástica, que dá muito leite, e você também entrega ao rei. E o terceiro, ele também deu um outro objeto muito importante para que ele entregasse ao rei. E eles foram. Quando estavam no meio do caminho, o primeiro que levava o vaso de porcelana escorregou. Escorregou, e esse objeto importante era um bolo que ele tinha mandado fazer, muito especial, um bolo fantástico que o outro rei gostava. No meio do caminho, quando eles estavam indo no caminho, o primeiro que estava levando aquele vaso precioso de porcelana escorregou, deixou cair o vaso. E deixando cair o vaso começou a rolar. O segundo largou a cabra, o terceiro largou o bolo e foi ajudar a pegar o vaso de porcelana. O vaso era um vaso, né? Começou a rolar e a quebrar. Eles foram correndo para ajudar. Quando eles voltaram, a cabra tinha fugido e o bolo estava cheio de formiga. Ou seja, nenhum deles cumpriu com o seu dever, certo? E foi exatamente isso que o rei, quando ele voltou, disse: olha, o vaso quebrou, a cabra fugiu e o bolo ficou cheio de formiga. Porque vocês não cumpriram o seu dever. Se vocês ficassem vigiando apenas aquilo que vocês têm que vigiar, que é o dever de vocês, que é a proteção de vocês, só teria quebrado o vaso de porcelana. Não teria se perdido a cabra nem o bolo precioso. E vocês, então, não cumpriram com o dever. Então, o dever é muito mais sensível do que a gente pode imaginar. A gente, quando vai no avião, o que é? Todo mundo aqui já deve ter ido de avião. Como é que faz? O que a aeromoça diz? Primeiro bota a máscara em você, depois nos outros. Não é isso, não? Isso é cumprir com o seu dever. Você tem que cuidar de você primeiro para poder cuidar dos outros. Porque se você não cuidar de você, como é que você vai cuidar dos outros? Então, nós temos que pensar muito nisso. Nós sempre estamos fazendo errado, ou pensando mais nos outros do que em nós mesmos, ou pensando mais em nós mesmos do que nos outros. Então, depois leia no Evangelho, o 17º capítulo. Lá na frente ele diz o seguinte: o dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade e a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Quer dizer, se preserve das coisas, cuide de você, tenha por você um amor que seja muito importante, porque é nós. Jesus disse o quê? Ama ao próximo com a ti mesmo. E nós não fazemos isso.
Ou a gente ama mais o próximo, menos o próximo, a gente não ama como nós mesmos. O dever é a mesma coisa. Cuida de você primeiro, para depois ter condições de cuidar do próximo. Então, leia-se o dever aqui, que o dever é muito importante. Depois, ele fala da virtude. Na virtude, ele diz o seguinte: o verdadeiro. E vamos para o homem de bem. Aliás, o homem de bem era uma coisa que vocês deveriam ler, porque é tão lindo o homem de bem. É linda, essa passagem do homem de bem no 17º capítulo é maravilhosa. E nesse processo de ser espírita, o mais importante é isso. Depois que nós temos esses postulados todos, e que vamos parar um pouco na reencarnação, é conhecer a você mesmo. O Bispo José gosta muito de falar sobre se conhecer, né? Mas se nós não nos conhecermos, nós não podemos mudar. Como é que a gente vai mudar uma coisa que a gente não conhece? Você já viu alguém falar alguma coisa que não é nada daquilo que a pessoa fala? Já. Quer dizer, é não se conhecer, né? É não se conhecer. Uma pessoa profundamente, sei lá, raivosa, sei lá, dizer, eu sou uma pessoa tranquila, calma, serena. A pessoa não se toca, a pessoa não se conhece, a pessoa não vê que ela tem essas dificuldades todas com a vida, com ela mesma, e vê se ela consegue se modificar. Vai conseguir nem sempre, mas se ela fazia 10 vezes e faz só 9, já é um começo, já é um princípio. Então, é nesse se conhecer claramente, nesse olhar claro, é que a gente vai saber exatamente quem nós somos. A partir desse momento em que nós sabemos quem nós somos, é que nós vamos falar também naquilo que o Rubens fala muito, a tão comentada reforma íntima. Ou seja, eu sei que eu estou errado aqui, eu tenho que reformar isso aqui. É isso aqui que eu tenho que reformar. É nisso aqui que eu vou batalhar. Ah, mas eu ainda não consigo, não. Tá, eu tenho outros também, tenho. Então a gente vai conseguir, nesse aqui a gente consegue. Ninguém consegue fazer essas mudanças maravilhosas, essas coisas fantásticas. Só um Paulo de Tarso, um Francisco de Assis, esses a gente não. Ninguém aqui tem qualquer pretensão de chegar aos pés dele, né? Mas nós podemos conseguir. Nós temos que conseguir, nós temos que fazer esforço para isso. Mas, aos poucos, a gente vai tentando dizer, não, eu não vou. Vocês veem, por exemplo, no caso do AA, que são os alcoólicos anônimos, ou tem também, hoje temos narcóticos anônimos, tem tantos anônimos aí, a quantidade enorme. É um dia de cada vez, é um passo de cada vez. Ninguém diz muda drasticamente, ninguém muda drasticamente. Mas a gente tenta. A gente faz o esforço para aquilo. E vai aos poucos conseguindo domar as suas más inclinações, como tem também no Evangelho. Então, esse homem de bem, ele diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade. Ser justo, gente, é muito difícil. Ser justo é algo muito difícil. Sabe por que nós não conseguimos ser justos? Porque nós botamos sempre na frente os nossos sentimentos, as nossas emoções. Aquelas pessoas que são mais caras a nós, sempre a gente tem uma desculpinha para dar. Sempre. A fulano fez isso, mas não foi por mal. Foi sem querer. Mesmo que às vezes ele esteja mais errado do que aquele outro. Então, nós ainda não temos condições de deixar as nossas emoções, os nossos sentimentos de lado e sermos justos. Não é, isso não é correto. Isso não está certo. E assim nós temos que agir. Porque, infelizmente, os nossos interesses podem ser os interesses mais nobres, como podem ser os nossos interesses mais escusos. Mas nós não sabemos ser justos. Então, na medida do possível, nós vamos ter que procurar ser justos. Quem tem certo, está certo. No nosso modo de ver. Porque nós ainda temos mais esse processo, nós ainda somos espíritos muito ali atrás, que nós não temos condições de oferir o que é verdade. Já perguntou, Cristo, o que é verdade? Será que nós temos condições exatas de saber o que é verdade? O que pode ser a verdade para mim pode não ser para o Roberto, pode não ser para alguém de vocês. Que nós ainda não temos condições de sabermos exatamente o que é a verdade. Nós temos, sim,
condições de saber de acordo com o nosso processo de avaliação. Já tive a ocasião de dizer a vocês também que eu tive um professor maravilhoso nessa casa, muitos anos atrás, Dr. Carlos Vizinho, e ele tinha uma forma de degustar para nós esse processo muito interessante. Os filósofos antigos, Aristóteles, Platão, Sócrates, eles todos tinham assim, uma visão diferenciada entre o que era moral e o que era ética. E o doutor Carlos Vizini dizia, para a gente poder simplificar isso, a moral, vamos dizer que a moral seja uma coisa mais vasta. É a moral da sociedade. É a moral da sociedade em que vivemos. O que era bom há 50, 60 anos atrás, hoje, ninguém liga mais. E a moral de hoje é boa? Para a nossa visão? A visão da sociedade? Aí nós temos a ética. E cada um de nós tem um nível ético. O que é muito certo para mim pode não ser para o Marcelão, pode não ser para o Roberto nem para o Zé. Que o meu nível ético, aquilo que eu aprendi ao longo das várias encarnações, aquilo que eu estou aprendendo nesta encarnação, me faz ver o mundo desta forma. Este é o meu nível ético. Esse é o meu nível ético. Então, você pode chegar aqui, eu vou dar um exemplo bem banal, bem bobo, que não é o caso aí, mas depois vocês pensem em algo mais sério. Mas a Martinha pode chegar para mim e falar, eu não acho nada de mal. Já que falando nisso, até aconteceu mesmo, né? Parece que uma senhora foi nua lá no Planalto para ver o Lula. Ah, foi pelada. Ela foi pelada lá. Ah, não tem nada de mal. O que tem de mal? Andar nua no Palácio do Planalto é normal. Normal. É normal. Não. Para o meu nível ético, não é normal. Para o meu. Mas muitos podem achar normal. Eu, Sara, não acho normal. Acho até meio fora do eixo, não é não? Então, cada um de nós tem um nível ético, né? O que para muitos de vocês pode não ser o certo, para mim é. E aquilo que eu acho que é certo para mim, não é para vocês. Então, essa coisa da sociedade ter essa abertura, essa liberdade exacerbada, eu, Sara, já não acho uma coisa muito certa. Mas tem muita gente que acha normalíssimo. Mas é normal, gente. Vocês é que são obtusos, vocês é que não têm a cabeça no lugar. Então, cada um de nós tem esse processo. Ver a sociedade desta forma é a moral da sociedade que hoje nós temos. E cada um de nós podemos ter nível crítico. E esse nível crítico, o que é melhor para mim, o que não é melhor para mim, é justamente o nosso conceito ético. Entendido? Vamos lá. O que mais que ele fala aqui? O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença, porque em todos os homens vê irmãos seus. Vou repetir. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. Com todos. Bom, benevolente e humano. Sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Isso acontece hoje? Não. A moral do mundo que nós vivemos, a moral da sociedade que nós vivemos, nos impõe isso. Nos impõe. Porque se você falar que fulano é preto, ou é amarelo, azul ou branco, você vai preso, você vai para a delegacia, ele te bota na cadeia. É certo? É isso mesmo? É isso que está dizendo aqui? Se você falar alguma coisa que a outra pessoa não gostar, se você ofender a outra pessoa, ou se você, de repente, vê um homossexual e fazer dele alguma... vai para a cadeia. Porque você é obrigado, por lei, a não fazer isso com ninguém. Mas aqui ele diz que é um homem de bem, é um homem bom, que vê a todos iguais. Nós somos todos iguais.
É por isso que eu acho difícil você dizer eu sou espírita e ter preconceitos básicos. Todos nós temos preconceitos, viu, gente? Isso aí é fato. Joana de Ângelo já diz que nós somos preconceituosos porque temos preconceito de não ser preconceituoso, né? Então, por aí já é um preconceito. Mas, na maioria, o básico, nós não temos que ter preconceito. Por que que nós não temos que ser preconceituosos? Por quê? Não. Por quê? Vamos ver quem é que me responde rapidinho. Por quê? O homem de bem, né? O homem de bem. Pela reencarnação, gente. Quem diz que na outra encarnação eu não fui uma homossexual, eu não fui uma negra retinta, eu não fui uma ladra, sabe, de marca maior, eu não fui uma inveterada viciosa, eu não. Quem diz isso, gente? Nós podemos ter preconceito? Podemos não aceitar de uma forma tranquila, podemos não ter afinidades com a coisa, mas não aceitar? Como assim? Nós não sabemos o que fomos. Aliás, até a espiritualidade nos diz sempre que quando você vê uma coisa que você tem muito ojeriza, não, Deus me livre, Deus me livre. É sinal que você já passou por aquilo ali. Aquela estrada você já andou por ali. E você está na fase de detestar aquilo. Até a fase de você ver que, infelizmente, as coisas acontecem daquela forma. Então, o verdadeiro espírito ele não pode ser preconceituoso, não tem lugar para isso. Esse preconceito que agora nos é imposto não tem razão de ser. É natural, nós não precisamos ter isso. Porque nós não sabemos o que temos nas outras encarnações. Nós podemos ter, assim, dificuldades, porque lá atrás nós podemos ter tido problemas sérios com alguém. Por exemplo, durante muito tempo, e eu lutei muito com isso, eu tinha um certo preconceito forte com pessoas coreanas, japonesas, chinesas. Aquilo me dava uma agonia. Eu ficava agoniada. Uma vez eu tive que ir a um jantar e fiquei perto de um senhor que era chinês. Aquilo me deixou tão agoniada. E principalmente por quê? Porque já me contava, nós tínhamos um amigo muito querido, que ele disse que ele estava na Guerra da Coreia, e na Guerra da Coreia ele estava quase morto, e do lado dele veio, cambaleando também, quase para morrer, um coreano. Ele era inglês, eu um coreano. E o coreano quase morrendo, quando chegou e viu ele vivo, ele tacou a baioneta nessa parte todinha dele e quebrou isso aqui tudinho. Na época ele tinha isso tudinho aqui de acrílico. Então o coreano caiu morto também. Quer dizer, por pura maldade, o coreano fez aquilo porque estavam os dois para morrer. Então eu não sei por que aquilo me dava uma agonia, aquilo me deixava agoniada, mas eu tive que fazer muita força para vencer isso. Eu tinha que vencer, não tinha porquê, nunca ninguém tinha me feito nada. Por que eu tinha essa dificuldade? Por quê? Eu nunca tive problema nenhum com nenhum deles, nunca tive com qualquer tipo de pessoas da raça amarela, nunca tive qualquer dificuldade. Por que que eu senti isso dentro de mim? Era lá de trás, porque dessa aqui não é. Alguma coisa tem lá, engatado lá atrás, que me faz ter essa dificuldade, que hoje em dia já diminuiu, graças a Deus, de eu tentar vencer, e vou tentar vencer, com certeza. Vou tentar vencer. E aos poucos a vida vai nos mostrando. A maioria que sabe que eu tenho uma filha que está no mundo espiritual. E quando ela partiu para o mundo espiritual, a minha comadre, que era a madrinha da minha filha, estava grávida. E minha filha desencarnou em março e a Bruna nasceu em novembro. E quando a Bruna nasceu, eu fiquei encantada, afinal de contas, né, um bebezinho e tal, eu fiquei muito ligada a ela. E sou muito ligada a ela. Só que a Bruna hoje é uma mulher, né? Hoje a Bruna tem 45 anos. Vai fazer agora já 8. E quando ela tinha uns 20 e poucos anos, ela chegou para mim e falou assim, Tia Dinda, eu quero te mostrar o meu namorado. Tá ótimo. Vamos conhecer o seu namorado. Japonês. Ela, Tia Dinda, eu adoro japonês. Eu falei, que bom.
muito bom, ótimo. Quer dizer, a Bruna talvez tenha sido aquela pessoa, casou com um japonês, que eu amo de paixão, que é uma pessoa maravilhosa. O meu pseudo-neto, que não é neto, né? O Vitor Shin, tem os olhinhos puxados, que eu amo também. Quer dizer, as coisas vão se encaixando, né? Basta você ter um pouco de boa vontade que as coisas vão se encaixando. Então, essas coisas que às vezes a gente tem, é claro que a gente pode ter aquele processo, mas ter preconceito, aquela coisa pesada, ou que tem coisa no passado, que você precisa superar nessa nossa, para se dizer espírita. Senão, mudemos de assunto. Então, gente, para ser espírita, a gente tem que pensar um bocadinho, tá? Pensar em todo esse processo que vai dentro de nós, que caminha conosco, que existe dentro de nós, que às vezes pulsa dentro de nós e que nós temos que vencer. Às vezes são coisas absurdas, grandes, né? Outras, às vezes, com pequeninas coisas, a gente vai no dia a dia procurando amenizar esse processo que nos invade. Esse pode-se dizer que é o espírita. Mas aquele que vem só o centro espírita para tomar paz, para beber água fluidificada, magnetizada, depois virar as costas e continuar do mesmo jeitinho, não, não. Não é mesmo. Ah, eu sou espírita, assim, eu frequento uma casa há 30 anos. Aham. Vou lá, tomo meu passo, tomo minha água fluidificada e depois? Depois eu vou para casa. E aí? E aí continua a minha vida. E com o seu marido está tudo bem? Ah, ele é muito chato, não aguento ele não. Ixi, quer nem ouvir falar. E com os filhos? Ah, os filhos não. Cada um tem a sua vida, vai levando, tem uma assim, outra assado, mas... Não é assim? Você pode se dizer espírita assim? Não. Então, eu hoje deixo para vocês essa reflexão. Será que nós somos espíritas mesmo? Será que a gente está fazendo isso assim? Que Deus nos abençoe e proteja. Não esqueçam de ler o Homem de Bem, tá? Capítulo 17. Evangelho segundo o Espiritismo.